Hoje estamos felizes, dá para ver realmente que eu estou a caráter, né? Estamos hoje recebendo uma turma muito especial que fez parte de um evento chamado Os Legendários. E gostei, os Legendários. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Hoje, na verdade, eu quero falar sobre um assunto que particularmente mudou minha vida, mudou minha história, mudou minha trajetória, tem mudado meus filhos, tem mudado minha casa. E esse assunto é um assunto extremamente especial. E eu queria então orar nesse momento agora, que a gente pudesse agradecer a Deus por esse momento de estarmos juntos aqui. Que coisa boa estarmos juntos a cada domingo na casa do nosso Pai, na casa do nosso Deus. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque podemos estar aqui, Deus, reunidos, ouvindo a sua voz, ouvindo, Deus, as suas palavras, Deus, podermos te adorar, nós podemos realmente ter um encontro contigo. Deus, que privilégio nós podemos entrar na presença do Rei dos Reis. Nós te louvamos, Deus. Nós te pedimos, Deus, fala conosco nessa noite. Deus, prepara cada coração aqui, Deus, que cada coração se transforme agora numa terra fértil, pronta, Deus, para receber sementes de vida, sementes que transformarão histórias, transformarão sentimentos, transformarão pensamentos, que definirão novos rumos para as nossas vidas. Que o Senhor esteja falando conosco, Deus, dia após dia, não só nesse momento agora, mas que o que o Senhor vai fazer perdure, Deus, conosco até a eternidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Espera uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. A gente, na sexta-feira, nós tivemos aqui o Food Park Solidário. Quem esteve no Food Park Solidário? Graças a Deus, foi um evento maravilhoso que nós tivemos aqui. É muito bom a igreja estar junto. Nós adoramos estar juntos, nós adoramos ser família. Nós adoramos realmente fazer parte desse sonho de Deus para cada um de nós. E nesse ano, quer dizer, na verdade é um evento novo, fizemos pela primeira vez esse Food Park, e nós nos propusemos a estar pedindo para que as pessoas trouxessem quilos, né, 1 quilo de alimento não perecível. E para nossa alegria nós arrecadamos 780 quilos. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Senhor? Quase 1 tonelada de quilos que nós já podemos mandar e enviar, por exemplo, ontem, sábado pela manhã, para o nosso centro de recuperação. Nós já levamos um carregamento lá de arroz, de macarrão. Foi uma festa lá que com certeza nós podemos ajudar muitas pessoas que precisam. Então, se engaje, venha viver realmente a plenitude do que diz a Sara Recreio. Nós queremos ser mais do que uma frase escrita ali fora, uma família para pertencer. Nós queremos viver isso na prática. E mais do que nós queremos viver, na verdade esse é o sonho de Deus para cada um de nós. Na verdade esse é o plano de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Efésios 2:19 nessa hora. E vamos ler juntos. Paulo escreveu uma carta para uma igreja que estava, digamos assim, nascendo, uma igreja novinha, chamada Igreja de Éfeso. Então ele mandou uma carta aos Efésios. E ali ele começou a ensinar e falou assim: pessoal de Éfeso, vocês já não são mais estranhos, vocês já não são mais forasteiros, né? Porque até então eles faziam parte do povo que era chamado de gentio. Mas vocês agora, vocês são concidadãos do povo santo. Vocês foram chamados para fazer parte desse povo santo. E também vocês são membros da família de Deus. Já imaginou que honra você ser membro da família de Deus? Já imaginou você poder falar para as pessoas que você tem um parente chamado Jesus? Que você faz parte realmente do sonho de Deus aqui para a terra? E Ele não queria que nós fôssemos simplesmente servos, que nós fôssemos de repente participantes de um exército. Ele queria que nós fôssemos seus filhos. Jesus, quando ele apresenta, ele vem até a terra, ele vem para cá, e ele não, digamos assim, ele mistifica a nossa relação com Deus. Na verdade, ele aproxima aquela figura que até então era digna de temor, mas ele aproxima e fala assim: olha, nós somos dignos do amor dele, ele é o nosso Pai, ele é o Pai nosso. Eu quero compartilhar essa realização. Na verdade, ele não é só o meu Pai, o Pai de Jesus. Na verdade, Jesus compartilha essa paternidade com toda a humanidade. Então todos nós somos filhos de Deus, amém? Então saiba disso, você faz parte da família de Deus. Fala comigo assim: eu faço parte da família de Deus. E é uma grande alegria nós fazemos parte da família de Deus. E essa família de Deus se chama igreja.
Igreja é o local onde que essa família, digamos assim, tem como base. É o lugar onde que nós aqui, por exemplo, nos reunimos em família, onde que nós estamos aqui juntos, estamos realmente compartilhando a nossa vida e compartilhando aquilo que nós vivemos em momentos muito especiais na presença do nosso Deus. E a igreja é interessante porque Deus poderia ter escolhido uma nação poderosa para resolver os problemas da humanidade. Ele poderia ter escolhido, de repente, um partido político, uma ideologia, mas não, ele escolheu a igreja para resolver os problemas da humanidade. Ele poderia ter escolhido tudo, ele falou, não, vou construir algo muito sensacional chamado igreja, e essa família vai tocar outras famílias, vai impactar vidas, vai impactar corações, e realmente o mundo vai ser transformado, porque a família é o lugar mais seguro que existe na face da terra. Foi pela igreja que ele decidiu compartilhar o seu amor, a sua graça, a sua alegria, a sua sabedoria, a sua existência. E durante os anos, e nós temos visto isso agora acontecendo demais, existe uma série de pessoas que estão querendo pegar a igreja e sujeitá-la a uma categoria de coisas comuns. Tem pessoas, tem filósofos, teólogos, influencers, tem pessoas de todo tipo de origem que têm falado que a igreja é algo defasado, que a igreja já acabou, que a igreja é um lugar onde que pessoas pouco importantes se reúnem, que o discurso já está falido. Então, nesses dias, nós temos visto que a própria sociedade, quando fala da igreja, já não vê com tanto carinho essa palavra chamada igreja. A igreja era a base, muitas vezes, das próprias organizações das cidades, dos estados, dos países. No lugar mais importante de uma cidade, tinha ali uma igreja. A igreja era o centro da nossa vida. Só que com o passar do tempo e a secularização da nossa fé, nós acabamos ficando cada vez mais distantes do conceito original da igreja. Então eu creio que Deus te trouxe hoje aqui para fazer o quê? Dar voltar a trazer um brilho nesse conceito chamado igreja. Você faz parte de uma igreja poderosa, de uma igreja gloriosa, de um plano de Deus. Você não faz parte só da Sara Recreio, você faz parte de um sonho que Deus imaginou lá na criação do mundo, de restauração da humanidade. Você é mais importante do que você imagina. A igreja é mais forte do que você imagina, do que você pensa. A igreja, ela é poderosa em nome de Jesus. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos. Abre a sua Bíblia aí em Efésios 1, e nós vamos ler algo muito incrível, que é bom a gente ler de vez em quando para a gente voltar a ver realmente a importância e o vigor dessa igreja, o conceito de Deus inicial. A Bíblia diz, Cristo, olha só, Jesus, Ele reina sobre todos os governos celestiais, Ele reina sobre todas as autoridades, forças e poderes. O que você vê, um governo celestial, uma autoridade, uma força, Jesus ainda é maior, e não é só maior, Ele reina. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Olha só o tamanho de Jesus. Olha só a importância de Jesus. Quando a Bíblia fala que Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome, realmente Ele não está brincando. Deu um nome que realmente é digno de ser, reverenciado. É um nome muito grande, o nome de Jesus. Essa é a importância que Jesus tem. E a Bíblia não fala que não só deu autoridade, que não só colocou o nome alto sobre ele, mas também colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Fala assim comigo, todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo. E olha o que Deus fez. Ele pega essa pessoa super poderosa e dá Cristo a quem? A igreja. Deus pega essa pessoa super poderosa, pega toda essa autoridade e coloca diante da igreja. E coloca Ele como o único Senhor de tudo. E olha o 23. A igreja não é isso aqui. A igreja, olha o que ela é, gente. É o corpo de Cristo, por isso que ela é tão atacada. Por isso que as pessoas querem desmerecer, por isso que quem não conhece quer falar mal, porque a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os. Então você consegue entender que nós a igreja, nós estamos conectados com Cristo, nós somos um com Cristo Jesus, nós temos autoridade, nós temos força, nós somos realmente vigorosos, nós somos esplendorosos, por nós estarmos conectados com Cristo Jesus. A igreja, na verdade a gente tem o privilégio de fazer parte dessa igreja gloriosa.
Só que, como eu falei para vocês, existe parece que uma campanha de difamação, uma campanha de dissolução do poder desse nome, dessa instituição. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre isso, sobre alguns mitos que têm sido colocados ao longo dos anos e têm tirado o brilho dessa igreja. Mas hoje o meu propósito é fazer a Sara Recreio voltar a se apaixonar por esse conceito. A igreja é gloriosa, ela é poderosa, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Então vamos embora, vamos começar. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é um mito que tem sido muito falado. O primeiro mito é assim: a igreja é apenas um lugar que eu vou. E todo culto praticamente, eu tenho falado com os nossos líderes, que quem pega aqui no microfone e for falar sobre a igreja, vai falar que a Sara Recreio, ela não é um lugar para você frequentar. É uma família para você pertencer, porque as pessoas hoje em dia estão vendo a igreja, locais como esse, locais de culto, como locais onde que nós frequentamos, e esse não é o plano original de Deus pra gente, nem pra igreja. Você frequenta de repente um restaurante, você frequenta um boteco, não, boteco não, restaurante sim, um shopping, um salão de beleza, é um lugar que você frequenta, você usufrui daquilo ali, e daqui a pouco você sai, você não tem vínculo nenhum com aquilo. Isso não é o que Deus planejou para a sua igreja, não foi o que Deus planejou para os cristãos. Realmente, quando nós vemos essa circunstância que nós vivemos, nós precisamos voltar a entender que nós não frequentamos a igreja, nós pertencemos à igreja. Igreja não é um lugar que eu frequento, é um lugar que é a minha identidade. Eu tenho lifestyle, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Bota por favor, por exemplo, Atos 2, verso 42. Pensa na igreja mais especial que já aconteceu de todos os tempos, a igreja de Atos 2, de Atos dos Apóstolos, aquela igreja que a Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo, que todo dia se acrescentavam novas pessoas àquela igreja. Era uma igreja que funcionava assim. As pessoas, olha como que elas estavam lá, não era simplesmente assim, elas iam para o culto, iam e depois embora para sua casa. Elas, os discípulos de Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estudavam, eles ouviam as escrituras, eles ficavam ali estudando, tinha um momento de ensino, mas não acabava por aí, tinha também um momento de comunhão, tinha um momento do partir do pão, né? Eu falei hoje cedo, eu aprendi isso aí na minha faculdade, no início dela, sobre a questão de nós sermos companheiros. Companheiros, a palavra companheiro vem aquela pessoa com quem a gente compartilha o pão, aquelas pessoas que nós vivemos juntos. Então o conceito da Bíblia foi você ter comunhão, você compartilhar o pão com o outro, e um lugar também para orações. Então, ou seja, a igreja ela é muito maior. As pessoas naquela época, elas não iam à igreja, elas viviam a igreja. Tanto que a maior parte dos milagres do livro de Atos não acontecem dentro da igreja. Acontecem nas prisões, acontecem na porta do Templo Formoso, acontecem em vários lugares, acontecem nas ruas, nos mercados, nas sinagogas. Onde que estavam, os discípulos estavam, eles tinham um lifestyle de igreja do Senhor Jesus, porque a igreja não é um lugar que eu frequento, é um lugar que eu faço parte, a igreja faz parte de mim. Você não apenas frequenta a igreja, eu queria anunciar para você, você é a igreja. Nós somos a igreja, nós somos pequenas partes dessa igreja maravilhosa. E a igreja é assim. E eu falo que muitas vezes as pessoas imaginam a igreja, eu queria fazer um paralelo com as pessoas que muitas vezes vão aos domingos na sua casa, sem avisar. São aquelas pessoas que de repente vão na sua casa, na hora do almoço, aparecem lá, consomem do que tem na casa, não falam com ninguém da casa, não se oferecem nem para lavar a louça. Ou seja, são as pessoas que estão ali frequentando aquela família, mas são pessoas que não pertencem a essa família. Eu queria falar para você, pertença à igreja de Deus, esse sonho maravilhoso que Deus trouxe para a humanidade. Deus te chamou para ser muito mais do que um frequentador. Deus te chamou para fazer parte disso aqui que nós estamos vivendo aqui. Você vai ver a plenitude do que essa igreja tem para oferecer para você, quando você decidir deixar de ser um frequentador e falar assim, eu quero fazer parte disso aqui chamado Sara Recreio. Eu estou aqui nos momentos bons, momentos felizes, momentos tristes, quero fazer história aqui.
E aí eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer uma obra linda na sua vida e vai começar a te usar, te ensinar, e que você vai começar a experimentar a importância desse projeto chamado a Igreja do Senhor Jesus. Outro ponto que eu tenho visto muita gente falar, e também está super na moda, tanto que surgiu uma categoria agora, que inclusive está no IBGE. Antigamente tinha a história, você via assim, existem não sei quantos católicos, não sei quantos evangélicos, não sei quantos espíritas, e tinha uma categoria lá que eram o quê? Os católicos não praticantes. No IBGE agora tem os evangélicos não praticantes. São as pessoas que são simpatizantes do evangelho, mas elas não querem viver igreja. São os famosos desigrejados. E tem estatísticas que falam, pelo menos no nosso discurso, que a maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos desigrejados. Isso na verdade é um mito. Você não pode servir a Deus sozinho. Você até sobrevive sozinho, mas você nunca vai florescer fora do corpo. Hebreus 10, 25. É interessante a gente ver a Bíblia do ponto de vista histórico. Esse livro aqui deve ter sido escrito, pelas minhas contas, antes do ano 100. Depois de Cristo. E ali já tinha essa preocupação do autor dessa Bíblia, desse livro, quando ele escreve lá para a época, para os hebreus, aquela galera antiga. Hebreus, entendam algo, compreendam, vocês não devem deixar de se congregar, como já é costume de alguns. Pelo contrário, nós façamos admoestações, vamos explicar para as pessoas, vamos aconselhá-las, vamos direcioná-las, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, o dia do Senhor está vindo. Nós temos que falar para as pessoas: a igreja é a solução do mundo, a igreja é a solução dos seus problemas, a resposta que você procura está aqui, na igreja do Senhor Jesus. Sai desse medo que você está sentindo, dessa ansiedade, você está sentindo esse sono que você não chega na sua vida, você não consegue mais dormir, você está com medo, você está tenso. O grande dia está chegando, amém? O grande dia está chegando, e nós temos que lembrar, existe uma igreja gloriosa que vai subir, amém? Jesus vai vir buscar quem, gente? A igreja a qual Ele ama tanto. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que nós somos o corpo de Cristo, e cada um aqui tem a sua função. É a mesma coisa do meu corpo. Não vou falar isso porque vai ficar meio trash, mas vamos imaginar uma árvore. É como eu gosto de falar de uma árvore. Se você pegar um galho de uma árvore e arrancar dessa árvore e botar perto da árvore, e de vez em quando conectar a árvore, eu posso garantir para você, esse galho não vai viver por muito tempo. Esse galho durante alguns dias vai até parecer que ele está vivo, porque ele ainda vai estar verde, mas ao longo dos dias ele vai perdendo-se o vigor. Na época de dar frutos, ele não vai conseguir florescer, porque ele não está conectado à videira verdadeira que está escrita em João 15, e que nós devemos aprender aquilo lá e saber que somente vai permanecer e vai dar frutos aquele que estiver conectado à videira verdadeira. Nós somos ramos dessa videira. Então saiba que se você está aqui conectado na casa do Senhor, o seu lugar é aqui conectado na casa do Senhor, porque foi aqui que Ele te colocou. Existe um autor que eu amo muito, que ele, na época eu estava abrindo minha célula, eu criei um cartãozinho com essa frase, eu não me esqueço até hoje, e isso é lá dos anos 90, que era assim: existem muitas coisas que nós não podemos fazer sozinhos, uma delas é ser cristão. Você nunca vai conseguir ser cristão sozinho. Jesus, Ele pegou toda a lei e resumiu em 2 mandamentos, e seria muito confortável para a gente simplesmente ficar aqui adorando a Deus, que nós pudéssemos simplesmente seguir o primeiro mandamento, falar: amarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Você amará Ele com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Mas Jesus fala: ei, não existe só um não, existe um outro, que é semelhante a esse em importância. Você também deverá fazer o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não dá para você ser um cristão pleno vivendo sozinho. A igreja, ela foi realmente uma experiência que Deus colocou para a gente, para que nós pudéssemos viver
em comunidade. Você não precisa estar sozinho. Queria que você desse mais uma chance para a igreja. Eu não sei o que aconteceu na sua trajetória que fez você ser um desigrejado, mas eu quero dizer que Deus tem um novo começo para você, uma nova oportunidade para você, que você, assim como recebe misericórdia da parte do Senhor, que você seja misericordioso quando de repente alguém que te feriu e dê uma nova oportunidade para a igreja. A igreja é um plano que foi feito para viver em comunidade. Eu, particularmente, e minha esposa, nós temos vivido dias muito gostosos com a galera da minha célula. Cadê a galera da minha célula aí? Tem a galera da minha célula? Esse pessoal é brincadeira que a gente tem vivido. Tem sido uma benção. A gente estava junto praticamente todos os dias da semana. Todos. Ficamos aqui no Food Park, ficamos aqui até tarde. Depois, 7 horas da manhã, a gente já estava junto, o pessoal correndo na praia. Aí depois pega vai com os meninos para não sei aonde, depois vai, uns foram para o churrasco, outros foram para o sushi. Nós estamos vivendo uma vida em comum. E como tem sido gostoso para a gente saber que a vida completa da igreja, ela funciona quando você funciona como uma família da fé. E eu queria que todos aqui pudessem experimentar isso. Você que está fora de uma célula, você não sabe o que essa nossa recreio é ainda. Se você está vivendo aqui sozinho, se você está desconectado da igreja, você não sabe como que é bom. Assistir culto é uma delícia, mas viver a Sara Recreio com plenitude é muito melhor. Dá uma salva de palmas que era a Sara Recreio, quem concorda comigo com isso daí? Qual seria a nossa vida se a gente fosse simplesmente assistente de culto? Deus tem muito mais para a gente, Deus tem muito mais para você. Terceiro mito, é um mito que é também muito comum. Não gosto da igreja, porque ela tem muita hipocrisia. Muita gente que dá trabalho dentro da igreja. E é verdade, a igreja é cheia de gente em tratamento. Exatamente como Jesus queria. Marcos 2, 3 e 17 conta como é que Jesus agia, como é que Jesus gostava de fazer o trabalho dele. Olha só. Jesus, olha lá, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Ou seja, todo mundo chegava perto de Jesus, e ele ensinava aquele povo. Quando ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Pense em alguém que tinha má fama naquela época. Eram essas pessoas, os coletores de impostos, porque eles não eram povo, eram pessoas do povo judeu que, digamos assim, serviam a Roma. Então eles coletavam impostos, eles oprimiam o povo judeu. Então as pessoas não gostavam deles, achavam que eles eram ladrões. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, esse publicano, esse coletor de impostos, estavam juntos com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que Jesus? Por que ele come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Tem algum pecador aqui que foi chamado por Jesus? Jesus veio para você, Jesus veio para a gente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão. Não, Jesus não disse isso não, desculpa, Paulo falou isso. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Eu não queria falar para você não, mas você está do lado de alguém que é pecador, hein, gente? Mas cuidado, que você de repente seja o pior deles. Todos somos pecadores, todos pecamos. É o que a Bíblia nos ensina. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Nós precisamos dessa graça. Jesus veio realmente para os problemáticos, para os que têm dificuldade. Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam deles. Aqui é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Então, se você é perfeito demais para essa igreja, tem que achar outra para você. Mas cuidado, você vai encontrar outra igreja igualzinha essa daqui. Toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade. A igreja é uma decisão que você toma e fala assim: tô junto dessa igreja aqui, tô junto. É que nem família, cheio de problema, mas vai falar mal da minha família? Eu posso falar mal de vocês, ninguém pode, brincadeira. Mas ninguém pode brigar com a minha família. Família é um lugar que eu escolhi. E a igreja é legal porque é a família que eu escolho.
É a família que eu escolhi, que eu quero estar junto. Eu quero realmente me aprofundar nesses relacionamentos. Então nós temos que saber disso. A igreja é esse lugar que nós temos que saber disso. Que a perfeição, ela nunca foi um pré-requisito para Jesus. O pré-requisito dele era o quê? Arrependimento. Era que nem aquela mulher, gosto da Maria, que se derramou. A gente cantou sobre ela hoje, que se derramou. Ficou lá diante do Senhor e colocando aquele perfume, limpando os pés de Jesus com seus cabelos e com as suas lágrimas. Todo mundo recriminando aquela mulher. Jesus falando, caramba, ela está fazendo a coisa mais especial de todos os tempos. Ela está fazendo o que é válido. Eu vim para esse tipo de pessoa e não para vocês que já são perfeitos. Eu vim para os doentes. Jesus veio para você, para pessoas como você. E a cada dia nós vamos melhorando. A cada dia o doutor Jesus vai curando as nossas feridas, vai trabalhando no nosso coração, para que nós cheguemos à estatura que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Nós estamos em processo de cura, em processo de restauração. A presença de gente ferida não é prova de fracasso da igreja, é prova de que a missão está sendo bem feita. A igreja existe para isso. Tem pessoas agora, se a gente parar para ver as nossas redondezas e pudéssemos passar um raio-x nos corações aqui, nós veríamos tantas dores, tantos medos, tantas dificuldades, tantos problemas. A igreja tem solução para todos os doentes aqui ao nosso redor. Que nós sejamos luz e possamos alcançar essas pessoas e falar, vem, tem um lugar para você. O mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua vida também. O mesmo Jesus que mudou a minha família vai mudar a sua família também. Jesus tem um plano para você. E outro mito, que a igreja não tem mais propósito, é só religião. Ela não tem mais propósito, mas eu quero falar, está errado. A igreja ainda é o plano A de Deus para mudar o mundo. A igreja não é algo ultrapassado. As pessoas têm falado, a igreja não existe mais, ela não é mais vigorosa. A igreja, já vivemos o pós-cristianismo, ela já é um conto de fadas. Mas a igreja continua sendo a maior entidade restauradora de corações que o mundo já viu. Onde você vê uma necessidade no globo, pelo mundo afora, quem está lá agindo, operando e atuando? A igreja do Senhor. Se o Rio de Janeiro, por exemplo, com todos os seus problemas ainda está de pé, existe uma organização que tem sido o sal da terra, chamada Igreja do Senhor. Imagina o que seria das nossas comunidades, o que seria de todo o Rio, se não tivesse uma igreja atuante e operante. Por isso que eu ainda acredito na igreja. Por isso que eu creio ainda que Deus tem um chamado para mim aqui dentro do Rio de Janeiro. Por isso Deus tem um chamado para nós. Deus nos colocou aqui para nós sermos sal e luz dessa terra. Ele confia na gente. Ele confia em você. Ele tem um chamado para você. Ele tem um chamado para cada um de nós. A Bíblia fala lá em Mateus 16, 18. Olha só que maravilha. Olha o que ele falou para Pedro, para Simão, eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você faz parte dessa igreja, o inferno não vai prevalecer diante da gente, as forças do mal não vão permanecer, a igreja vai vencer. Ainda que nós pareçamos poucos, ainda que parecemos de repente separados, estejamos brigando uns com os outros, essa ainda Jesus olha e fala assim, meu Deus, eu vou levantar essa igreja. O inferno não sabe, mas eu vou equipar os santos para o grande dia. Essa igreja ainda vai se levantar com poder, com glória. A igreja vai deixar de ser olhada como um povinho, mas vai ser o povo a quem Deus escolheu. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Geração eleita, sacerdócio real. Deus está equipando cada um de nós para o grande dia. Não fique com medo do futuro. Você vai ser protagonista desse futuro, sendo poderosamente usado por Deus. Está vindo um avivamento aí para cada coração que permanecer fiel e fala, eu acredito na igreja. Apesar dos seus problemas, eu acredito na igreja. Se o mundo ainda tem esperança, é porque a igreja está de pé. Amém? E é a única organização que cuida do futuro eterno das pessoas. Eu queria falar para você que está aqui, pastor, por que você está falando isso hoje para a gente? Eu quero falar um negócio para você, porque a igreja, ela é o sonho de Deus. Deus sonha com essa igreja, tanto que Ele colocou como Ele considera como uma noiva esperada. Ele é apaixonado por isso aqui. A igreja não é esse endereço físico. A igreja realmente ela funciona quando a gente acaba os nossos cultos e você volta para sua casa cheio do poder de Deus. A igreja, o nosso sucesso não é alcançado
quando não pela quantidade de pessoas sentadas, mas sim pela quantidade de pessoas enviadas dia após dia. O nosso culto começa na segunda-feira. O nosso cristianismo, a nossa igreja, o nosso modo de ser não vale quando nós estamos aqui. Aqui é simplesmente uma comunhão dos santos, mas segunda-feira que começa a nossa missão. A nossa missão não acaba aqui. A igreja nunca foi um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida, um ponto de envio. E essa igreja continua em missão. Você precisa saber que você foi chamado para realmente resolver problemas, transformar a vida, ser usado para isso, cada um na sua esfera de influência. Nem todos serão pastores, mas todos podem ser influenciadores. Deus não te chamou para você andar sozinho. Deus te chamou para que você pertença, para que você ame, para que você edifique. Ele chamou para você ser corpo de Cristo, ser noiva dele, ser casa de Deus e fazer parte do exército de salvação de vidas. Hoje é um dia de reencontro com esse conceito igreja. Hoje é um dia de retorno, hoje é um dia de replantio. E hoje é dia de nós dizermos: eu faço parte da igreja. Eu faço parte dessa igreja, eu tenho orgulho de fazer parte da igreja. É muito maior do que essa área recreio, atitude, Lagoinha. São as igrejas todas aqui próximas ao redor, todas as igrejas do mundo, que um dia vocês serão realmente terão esse conceito renovado dentro de si. E nós seremos a igreja gloriosa, a quem Jesus tanto confia, que deu sua própria vida em favor dela. Eu tenho visto muitas pessoas atacarem a igreja hoje, isso fere o meu coração. E vocês estão percebendo minha vestimenta de hoje? Eu estou aqui como legendário. Algo que nos últimos dias tem feito tem criado assim, um celeuma em torno dessa questão dos legendários. Eu estive aqui e a igreja tem sido massacrada. Tem muita gente falando mal. Aqui no Food Park teve um momento interessante. Estava eu e o Romulo, ali outro legendário. Chegou um cara perto da gente e começou: esse negócio de legendário aí, que palhaçada. Que palhaçada, legendários, agora é legendários. Eu não acredito nisso não, isso não tem nada a ver, isso é uma palhaçada que eu já vi. Cheguei para ele: meu irmão, tu já foi nos legendários? Ele: não. Pô, cara, então não dá nem para a gente conversar. As pessoas estão criticando a igreja sem conhecer, sem viver, e a gente não tem nem defendido a igreja, não tem nem se posicionado em torno disso. Então hoje eu queria apresentar para você um trabalho sensacional. A nossa igreja, no último final de semana, nós levamos vários homens para subir a montanha, para ter experiências com Deus naquele lugar. E não é tempo da gente brigar, é tempo da gente celebrar vidas sendo transformadas, homens sendo quebrantados, famílias voltando realmente à essência, homens tendo relacionamento de novo com a sua esposa, com seus filhos, homens de volta para casa. Como é que eu vou ser contra uma instituição que faz esse tipo de coisa? Só a igreja faz isso nesse mundo. E eu tenho a honra de chamar agora, para vir aqui para frente, meus amigos, os legendários. Legendário, por favor, vem para cá, para esse lugar. Receba ele com muito carinho, todos eles aqui. Vem para cá. Calma aí, Jorge, você fica aí. Você fica aí, você fica aqui. Você é legendário velho. Quem aqui é um legendário? Vem cá também. Gente, uma salva para o nosso Léo Franco, ministro de louvor, é um legendário, sabia disso, gente? Pastor Gianmarco também é um legendário, aí ó, brabo. Se o Jean, brincadeira, se o Jean conseguiu. Esse aqui é o Pedrão, nosso legendário também, uma bênção. Olha só o tanto de homem que nós levamos, gente. Quando uma mulher solteira fala que na Sara Recreio não tem homem, eu vou falar: mentira. Tem um monte, brabo de laranja, estão aqui. Então, não vem cá, vocês vão subir. Gente, recebam com muito carinho o nosso legendário, vem pra cá, pode subir, vem pra cá. Calma aí. Não, queridão, vem pra cá também. Cadê, queridão? Vem pra cá, queridão, vem pra cá, você. Então tá, ele é o fecha. Ele fecha a trilha. Então, gente, uma salva para o nosso Jorge, nosso Gabriel, nosso Fernando Simões, nosso Luiz Agrário, nosso Rômulo, nosso Sérgio Bicalho, nosso Rafael Moreno, nosso Papito, nosso querido Anderson, nosso querido Richard, nosso querido Christian, nosso querido Anselmo Abençoadão, nosso querido André Merique, e nosso queridão, vem pra cá, e nosso querido da produção, Felipe Camelo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Olha que coisa mais linda, gente. Nós passamos 4 dias, eles passaram, né? Na verdade, nesse eu estive um dia só lá com eles. Mas todos esses homens, assim como eu, quando eu fiz, nós passamos 4 dias na montanha. Nós estivemos lá durante aquele período, experimentando todo tipo de situação limite nas nossas vidas.
e sendo realmente moldados por Deus naquele momento, sendo realmente esmagados, e estamos saindo e saímos de lá realmente uma nova criatura a partir daquilo que nós vivemos lá. Eu adoraria que todos dessem testemunhos aqui, mas infelizmente nós não poderemos por causa do nosso horário. Mas eu tenho alguns homens que eu queria chamar aqui, para falar como é que foi a experiência deles lá naquele lugar. E eu queria começar com esse homem, ele nem sabe o que vai falar, primeira vez que ele vai falar aqui na nossa igreja. Recebam com muito carinho o nosso querido Christian. Esse aqui é o Christian, gente. Esse aqui é o legendário 126.847. E ele vai falar para vocês o que o legendário número 1 fez lá na montanha com ele. Por favor. Gente, eu não esperava. Eu sempre fui, como eu tinha conversado sempre fui muito cético. Eu vim aqui nessa igreja por intermédio da minha filha, que hoje está aqui de 13 anos. Cadê ela? E a minha esposa está lá em cima. E a minha esposa que não pôde vir, porque ela está num curso até as 10 horas. Eu me achava brabo, forte. E me preparei fisicamente. Não sabia o que era. Ela só falava assim, você vai e vai voltar outro homem. Ela fez minha inscrição. Eu fui porque um amigo, o Rafael, tinha comentado e falou que era aventura para mim. Eu ia subir, ia brincar, ia ter viola, ia ser um barato, mais uma trilha. E aí fui todo equipado, botei minha mochila, peso máximo, achava o último biscoito do pacote e vi que não é assim. E vi que diante de lá Deus me quebrantou de uma forma que eu cheguei a achar que eu não conseguiria acompanhar o meu grupo e ajudar meus amigos, porque lá não é só vocês sozinhos, você é uma família, então ali você tem uns valores que acho que muda qualquer pessoa. Ali eu vi que era uma família, ninguém fica para trás. Então não adianta você ser mais forte, você não é mais forte sozinho, você tem que estar com outras pessoas. Amém. E diante de lá, eu tive uma experiência que modificou totalmente minha vida. Numa certa hora, eu molhei todo o meu equipamento, não tinha um equipamento, só tinha uma manta que chamava manta de emergência, eu entendi o porquê. Era uma manta laminada, e eu me enrolei com ela, tirei minha roupa toda, me enrolei dentro d'água, e eu dormi, eu falava, Deus, o que você está querendo me dizer? E nessa hora, eu falei, vou ler a Bíblia, eu nunca peguei uma Bíblia para ler, e eu peguei. E aí na Bíblia eu comecei a lembrar da minha mulher e da minha filha, e quando eu abri a Bíblia, tinha uma carta da minha filha falando, pai, boa sorte, eu te amo, você vai conseguir. E ali, eu comecei a chorar de uma forma incessante, abri minha barraca, vi uma luz, uma fogueira, e diante da fogueira, meus pés dobraram, e eu ali vi que eu não era nada sem Deus, eu pedi, Deus me dê força, e Ele me deu. E hoje eu estou aqui, sem imaginar, não imaginava que eu estaria aqui dando testemunho, como eu estava ali tranquilo quando chamaram meu nome, veio aquilo, mas foi uma experiência que eu nunca vi igual na minha vida. E hoje eu entendo, eu olhava a minha filha, minha esposa, louvando, eu falava, isso é um teatro, mas o Espírito Santo tocou em mim ao ponto de eu chegar em casa agora de manhã, ouvir louvor. Às vezes eu vou pegar onda e boto um louvor para pegar onda, eu via rock. E é isso, Deus está começando meu trabalho, se Deus quiser, sempre melhor. Agradecer a igreja, convite dos amigos e agradecer a todos vocês. Obrigado e Deus por isso. Graças a Deus, um novo homem chegou aqui. Essa família dele só... E pior que são umas coincidências, ele malha na academia do Gabriel, foi um convite do Gabriel para que ele estivesse com a gente. Amigo de infância do André Merick, família, puderam se reencontrar lá na montanha, para esse momento muito especial. Tem outro cara que esse aqui já é antigo de casa. Nem tão antigo, mas é antigo de casa, já era de casa. Queria chamar aqui para dar o testemunho dele, vem para cá, Sérgio Bicalho. Bicalho. Legendário 126.889. Legendários! Glória a Deus. O que acontece na montanha, fica na montanha.
mas verdadeiramente eu não poderia deixar passar desapercebido esse momento, que o meu milagre começou aqui na Sara Recreio. Eu tinha muita dúvida quanto a subir aquela montanha. No ano passado todo eu sofri com dores no joelho, eu tomei 4 injeções de infiltração, fiz fisioterapia e nada. Mas, num determinado momento, no Clube da Luta, nós fizemos uma vigília para homens. E, num determinado momento do louvor, o pastor Jean, não sei se ele vai lembrar, o pastor Jean, e aí, Sérgio, está firme? Eu falei, pastor, há 2 meses atrás, a única coisa que está pegando é meu joelho. Eu não sei se eu vou conseguir. O pastor orou. E naquele momento que ele orou, no dia seguinte eu já não senti dor nenhuma no joelho. Eu subi o monte sem dor nenhuma. Desde aquele dia eu ficava 10 minutos aqui no louvor em pé, eu tinha que sentar porque o joelho doía. E depois daquela vigília que aconteceu aqui nesse lugar, meu joelho nunca mais doeu, para a honra e glória do Senhor. E o que eu aprendi com isso? Que eu não precisava ir para a montanha. Deus se apresenta para você aqui na igreja, Deus se apresenta no seu quarto. Mas eu entendi também que quando a gente sobe a montanha, a gente tira um tempo, sem celular, saindo do nosso conforto, passando frio, fome e mais algumas coisas, Deus se revela verdadeiramente. E fora isso, eu fui com várias expectativas, Deus vai falar comigo, Deus vai me entregar estratégias para a minha empresa, Deus vai me fazer ler a Bíblia todo dia, e eu cheguei lá, Deus não falou comigo. Ou melhor, Deus não me entregou, Deus mostrou que eu que tinha que entregar várias coisas naquele lugar. E coisas do passado que eu já não lembrava mais, raízes de amarguras na minha vida, e Deus foi me entregando, e eu entregando a Deus. Porque eu sempre pensava, Moisés subiu o monte para receber. Deus deu as tábuas para eles. Eu falei, eu vou receber alguma coisa, mas não. O meu momento com Deus lá foi de entrega. E eu achava que eu era um bom marido. Se perguntar para qualquer um na minha família, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, mas verdadeiramente eu não era. É muito longe disso, muito longe disso. E nesse momento eu queria chamar aqui a minha esposa, minha filha Tamires e a minha filha Giovana nesse lugar. Pode subir. E naquelas caminhadas sem fins, com aquela mochila pesada, Deus me mostrava, essa mochila que tu carrega, que tu está achando pesada, é o que essa mulher carrega todo dia, esses anos todos com você. E você não deu o devido valor, apesar de eu achar que era um ótimo marido. E verdadeiramente, não tem como voltar diferente. Eu quero te dizer que eu te amo, que a minha aliança com você está renovada a cada dia. Eu não tinha o hábito de usar aliança, até minha pastora falou, Sérgio, cadê a sua aliança? Eu falei, pastor, minha aliança está aqui no coração. E ela sempre falava aliança. E essa semana mesmo eu vou comprar uma nova aliança e não vou tirar mais do dedo. Deus falou também com as minhas filhas, eu sempre fui muito duro com elas, colégio. Tamires é minha filha mais velha, tem 23 anos. Eu fiquei viúvo com 29 anos, imaturo, não soube levar uma situação. Elas que sofreu mais com esse pai que eu tive lá na adolescência principalmente. Apesar de eu fazer tudo por ela, ela viver comigo, acho que o meu coração não estava aliançado com o coração dela. E naquela montanha, Deus fez eu entregar tudo ali. E ser mais carinhoso, falar para ela que eu a amo, que eu quero te beijar muito, muito, muito. E Giovana, minha caçula, essa aqui também, pai é impaciente, grosseiro às vezes, cobra muito, mas eu estou mudando. Quero te pedir desculpa por tudo que eu fiz e a gente vai curtir muito agora. Te amo. E você, homem que está aí, eu quero convidar a se juntar a essa manada aqui, porque eu aprendi que sozinho a gente sai para caçar coelho, galinha, para alimentar um dia. Com a manada aqui a gente sai para caçar mamute. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.
aí. Eu vejo, e eu fico indignado, quando líderes evangélicos vêm se levantar contra isso aqui. Quando pessoas vão para a internet botar cara, nem experimentaram, nem vivenciaram, mas a base de preconceito do que ouviram falar, querem falar sobre isso aqui. Mal sabendo que nós fazemos parte do mesmo corpo. E quando a igreja fala mal de outro corpo, está falando dela mesma. A igreja que é gloriosa, a igreja que faz transformação, gente, que igreja. Luiz Agrário ontem, ele falou, pastor, quer dizer, quando eu conversei com ele pela primeira vez, ele falou, pastor, posso falar um negócio para você? Eu paguei um bom valor, mas posso falar? Foi barato. Para tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei lá, para coisas que, para o que abriu para mim, o meu coração, o que aconteceu dentro dele, pastor, foi muito barato. Quando eu vejo, cara, quem mudaria a história do Christian, quem alcançaria esse homem? Quem alcançaria esse homem se não fosse uma estratégia como essa? A gente não está falando de religião, uma nova igreja, não, gente, é um evento. Quando eu vejo uma história dessa como o Sérgio, eu fico, meu Deus do céu, olha a história desse homem transformado. Ele já estava aqui na igreja, vi uma coisa legal, mas Deus tem sempre infinitamente mais para fazer nas nossas vidas, não só na vida dele, mas no casamento dele, na história deles. Eu fico imaginando uma Tamires, ouvir isso de um pai, a Giovana ouvir isso de um pai. Só a igreja pode fazer isso na vida de uma pessoa. Nós temos que voltar a tomar a igreja e falar, realmente a igreja é importante, a igreja não é um lugar que eu frequento, a igreja é um lugar que eu quero fazer parte, porque eu quero que mais pessoas sejam alcançadas, mais famílias sejam transformadas, mais adolescentes vivam isso, que mais jovens vivam isso, que gerações sejam alcançadas por conta de decisões e responsabilidades que só a igreja tem. Hoje, os nossos legislários, eles querem fazer o grito de guerra deles aqui, eu vou deixar eles fazerem. E depois vou liberar, mas depois eu queria orar pela igreja. E aí nós vamos orar, e nós vamos falar, Deus, restaura o meu amor por essa instituição, por essa igreja do Senhor. Não estou falando da bandeira Sara, eu estou falando assim, cara, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu faço parte disso, eu quero fazer parte da restauração que Deus vai fazer aqui na terra. Como o Senhor quiser me usar, me usa, como o Senhor quiser tocar na minha vida, me usa, mas não me deixe fora desse projeto de restauração da humanidade. A igreja é santa, a igreja é a esperança de Deus para a humanidade. Fecha. Quer puxar? Estava pensando em algo ali extraordinário do Senhor. Amém. Igreja, boa noite. Eu sou o legendário 44.493 e hoje eu estou aqui na Sara Nossa Terra exclusivamente por causa dos legendários. Eu congregava na PIB, Recreio, e conheci os legendários através da igreja, através de um amigo meu lá que congrega lá também, congregava, né? E tenho orado desde outubro por uma igreja nova, porque tivemos a saída dos legendários da PIB, e exatamente 9 meses depois, eu escolhi a Sara Nossa Terra para congregar. Por isso que eu estou aqui hoje, por causa dessa direção do pastor, essa masculinidade que ele está tentando levantar nos homens, sem machismo, mas sim com masculinidade. Masculinidade significa o homem se posicionar como homem da casa, cuidar da esposa, cuidar da família em primeiro lugar. E o meu coração está firme e forte. Já estou frequentando a célula do pastor, estou amando estar aqui hoje. E ele está me dando essa grande oportunidade de fazer nosso grito. Só que antes de eu realizar nosso grito, eu quero passar uma coisinha para vocês. O AU do nosso grito significa amor, honra e unidade. Quer dizer, a gente não pode falar amor sobre amor de qualquer jeito, certo? Hoje eu até postei isso no meu Insta, que Freud fala do amor como se a gente não quando a gente não ama, a gente pode até adoecer. Então não é qualquer grito de guerra que a gente fala, o AU. Às vezes nós gritamos, fazemos nosso grito, as pessoas AU, com brincadeira. Não, é o amor, gente. Que é Deus entregou seu Filho por amor. Quem somos nós para, quando der o grito, a gente não falar com nobreza, com poder, com glória, com honra de poder vestir essa farda e poder falar que somos homens de caráter, homens inquebrantáveis, homens que fomos mudados através do sofrimento para tratarmos melhor as nossas famílias. Amém? Então, quero que essa galera, esses homens bonitos, esses homens usados por Deus, mas pastor, como eu falei no início,
Eu posso ser o mais antigo da gente aqui, mas o Senhor é nosso líder. Eu queria te devolver essa honra. Amém? Legendário! Legendário! Quem vocês são? Eu esqueci. Me ajuda aqui. Legendários! Homens inquebrantáveis! Para fazer história! Jesus! Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! 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 Sim, legendário! Homens inquebrantáveis! Para fazer história! Jesus! Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! 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 Valeu, legendários! Deus abençoe vocês! Pode voltar para o seu lugar. Amém? Valeu, queridão! Obrigado! Você deu a vida pelo seu amigo aqui, né? Amém! Deus te abençoe! Fica de pé onde que você está. Vamos falar com Deus nesse momento agora. Queria que você pudesse com o seu coração cheio de alegria agradecer a Deus, porque Deus restaura vidas, Ele restaurou a sua vida. Ele restaura e continuará restaurando vidas, restaurando corações, restaurando famílias. De repente Ele ainda não fez na sua vida, mas isso aqui é uma promessa de que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai fazer na sua história, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Luz, obrigado. Vamos embora. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Seu grande amor, Seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos declarar, igreja. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero falar nesse momento agora sobre a sensibilidade espiritual, sua intencionalidade a respeito da igreja. De repente você veio para cá hoje, simplesmente falou, eu vou para um culto, vou para um evento, eu vim aqui hoje para uma reunião. Na verdade eu quero que você cante essa canção falando assim, Jesus, eu quero ter uma nova percepção da igreja hoje. Abre os meus olhos para que eu possa ver o que eu não vejo mais. Eu já vi tanta coisa, eu já vi tantas coisas, só que hoje eu quero olhar realmente a igreja de uma forma nova. Eu quero te olhar de uma forma nova. Eu quero me apaixonar de novo. Eu quero viver esse propósito. Eu quero que seja muito mais, Deus, do que simplesmente um evento na minha agenda. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um local de reunião. Isso aqui é o corpo de Cristo, o próprio Cristo, aquele que é exaltado, que reina sobre todos. Deus escolheu que a igreja fosse o corpo representante desse Cristo aqui na terra. E que hoje, em nome de Jesus, seu coração mude, para que hoje você fale, Senhor Jesus, eu quero, Deus, fazer a tua obra aqui na terra, mas eu quero fazer isso com o meu coração aquecido. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar para as minhas primeiras obras, eu quero lembrar de onde eu caí e quero voltar a ser uma pessoa apaixonada por esse projeto chamado Igreja do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer essa canção, a nossa oração nessa noite. Vamos juntos, faz dela a sua oração, vai, quero ouvir a sua voz. Vamos lá, Léo.
os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor. Seu grande amor. Erga suas mãos. Você pode levantar suas mãos e falar: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. levanta suas mãos bem alto, vai. Fala assim: Senhor Jesus, me enche de amor. Me enche de amor, Deus. Me enche de amor, Deus. Me enche, Deus, de amor. Amor, Deus, por aquilo que o Senhor ama. Eu quero valorizar, Deus, aquilo que o Senhor valoriza. Que eu não fique perdendo tempo, Deus, com aquilo que não é importante, olhando para onde que Jesus não está operando. Eu quero olhar, Deus, e ver realmente com o mesmo prazer que o Senhor tem pela igreja. Eu quero ser apaixonado por esse projeto, a igreja de Deus aqui na terra. Eu tenho sede, eu tenho fome. Peça mais, peça mais. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Aquele que pede recebe, aquele que procura acha. Se você bater a porta, essa porta vai se abrir. Receba amor, receba vigor espiritual, receba a renovação da sua fé nesta noite. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero me outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus. O Rio de Janeiro será outro, Deus, por conta de decisões que estão sendo feitas aqui nesse lugar. Deus, o nosso bairro vai ser outro, Deus, por conta de decisões, Deus, tomadas aqui nesse lugar. As vidas de muitas pessoas aqui, Deus, vai ser transformado. O casamento de muitos aqui vai ser transformado. O relacionamento de muitos pais com os filhos vai ser transformado hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por cada decisão que foi feita aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, porque saímos daqui diferentes hoje. Obrigado, Deus, porque nós nunca mais seremos os mesmos, Deus. Obrigado, Deus, que um dia o Senhor nos aceitou para esse plano tão lindo de fazermos parte da sua igreja. Sua noiva gloriosa, sua noiva tão especial, tão amada e tão querida. Em nome de Jesus, amém. Para nós abrir palmas para esse privilégio que nós temos de ser igreja. Obrigado, Jesus, obrigado. Que Deus abençoe você, viu? Você pode se assentar durante alguns instantes. Não vou demorar você muito breve, como eu sempre gosto de ser, e honrar o teu horário. Eu queria só explicar algo, porque prestação de contas é um dos nossos valores aqui na igreja. Nós temos nesses últimos dias falado a respeito de uma campanha. Nossa construção desse templo foi uma campanha chamada Construindo por Amor. E agora nós acreditamos que chegou a hora de a gente dar um novo passo, da gente avançar por amor. E nós queremos contar com você, na verdade nós temos contado com vocês. Muitos aqui já ajudaram, engajaram e realmente estão fazendo parte desse projeto aqui. Então essa é a nossa campanha Avançando por Amor. E é a hora do nosso próximo passo. Porque quem ama não para no meio. Vamos repetir isso? Porque quem ama... Porque quem ama... Amém. Nós vamos avançar por amor aos nossos filhos, aos novos membros e aos que ainda virão. Nós vamos avançar para preparar uma igreja ainda mais pronta para ensinar, cuidar, acolher e transformar. Amém? Nossa meta é mandar pelo menos 50, 60 homens no próximo Legendários, por exemplo, gente. Imagina só, meu Deus do céu.
Pode prosseguir. Com isso, nós estávamos durante esses dias e esses meses, realmente vendo dias, digamos assim, apertados, porque o trabalho que vocês têm feito tem sido muito bom. Nossa igreja tem crescido. E o que tem acontecido? A nossa estrutura física não tem conseguido dar conta de tantas atividades que nós temos para fazer e que vão acontecer ainda, principalmente no segundo semestre. Nós não temos, estão faltando principalmente salas. E a nossa estrutura física também precisa de melhorias. Então nós elencamos aqui uma série de coisas que nós precisamos fazer. Então nós temos 3 salas de aula que nós vamos fazer lá em cima, uma sala de aula aqui embaixo, vai ser logo aqui ao lado do templo. Vamos fazer uma sala de podcast também aqui ao lado do templo. Vamos comprar equipamentos de podcast, novos equipamentos do auditório lá de cima, que nós estamos comprando já. A acústica do templo, que nós vamos melhorar, aquela que sai para o segundo andar, nós vamos fechar aquela parede ali com uma lã de PET, para que o som daqui não vaze lá para fora. Nós temos também uma estrutura de reforço estrutural. As crianças, os adolescentes ontem tiveram uma reunião lá dos teens, foi uma bênção, mas fiquei sabendo que o chão tremeu. Porque nós precisamos realmente nos preparar para esse momento. E nós queremos ali também adquirir novos equipamentos de som e vídeo. Teremos investir na nossa documentação da prefeitura, que nós precisamos agora nos reajustar, tendo visto o crescimento, e também adequar para obras de bombeiro, obras de segurança que os bombeiros exigem da gente. E o valor total dessa etapa, somando tudo isso aqui, deu cerca de R$300 mil. Um valor consideravelmente alto para uma pessoa só, uma pessoa fazer tudo isso, porque tudo que a gente faz, a gente pensa para que todas as pessoas possam participar. Então surgiu uma ideia para que nós possamos dividir esse valor. Então o próximo slide mostrou a nossa estratégia. Nós pensamos em 300 cotas de R$1.000. Seriam, digamos assim, 300 pessoas, em média, né, ajudando com R$1.000 a nosso avanço da igreja. Só que você vai falar, pastor, eu não tenho R$1.000 para ajudar, eu posso dar 500? Pode, sem problema algum, porque nós cremos que Deus prosperou alguém que possa dar 1.500. Tem gente que vai poder dar um valor menor, porque nós cremos que Deus também tem prosperado pessoas para dar valor maior. O importante é que toda igreja que vai fazer parte do benefício participe também desse processo. Ninguém fica de fora, amém? Então nós vamos construir algo realmente muito lindo, muito especial. E pode prosseguir, e eu queria mostrar para vocês, nós temos passado alguns vídeos antigos, que nós, do nosso momento da construção, de etapas da nossa construção. Semana passada nós passamos um vídeo de 2013, agora eu vou passar um de 2012. Você vai ver se a obra avançou ou não avançou de lá para cá. Vamos lá. Hoje é 30 de janeiro de 2012, começamos o ano muito bem. Começamos a aterrar o terreno. Isso aqui é um primeiro momento, uma primeira estratégia de nós começarmos a aterrar uma praça onde vai ficar os primeiros equipamentos da obra, ok? Os caminhões já chegaram 25 caminhões, nós estamos esperando para hoje mais 25 caminhões. A bênção de Deus está se concretizando na nossa vida. Vocês nem imaginam a alegria que eu estou, eu e todos que estão aqui, estamos muito felizes por essa grande vitória. Até que enfim começamos essa obra. Em nome de Jesus, um beijo no coração, por amor, estamos construindo. Amém. Então, por amor nós construímos, amém? Muita coisa andou. De lá para cá, foi muita história, muita terra, muitos caminhões. O bispo comemorando 50 caminhões. Para essa construção toda que aconteceu foram 70 mil. Mal sabia o bispo o que estava por vir. Mas por falar em melhoria, inclusive o bispo melhorou, né? O bispo está mais bonito hoje do que naquela época, não é verdade? O bispo vai ficando melhor com o passar do tempo. Assim como ele, a nossa igreja também. Eu queria passar o próximo slide e mostrar o que aconteceu ontem, que foi incrível. Isso aqui, gente, imagina o coração do bispo, né? Em 2012, sonhando com uma construção, começando com 25 caminhões, para chegar, por exemplo, nisso aqui. Isso que foi a nossa reunião do Arena Team, que aconteceu ontem. Pleno sábado, esse tanto de adolescentes recebendo a palavra de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, foi fantástico o trabalho ali que nós tivemos, numa das nossas salas. E quando nós falamos de melhorar para todo mundo, nós queremos melhorar mesmo. E nós estamos aqui, uma das questões que vocês veem lá, queria apresentar para vocês alguns pontos de melhoria que nós queremos fazer na prática. Então aqui, quem está acostumado lá com o nosso auditório, queria apresentar para vocês. Então o que nós queremos melhorar? Principalmente para eles que todo sábado estarão lá. Nós hoje, olha qual era a solução, nós usávamos, por exemplo, projetores. Os projetores, eles eram projetados naqueles retângulos brancos ali do fundo. Ó, tem um aqui e tem outro aqui. E esses retângulos eram de papel, gente.
Como o projetor deu problema, a gente não conseguiu repor, a gente começou a usar televisões. Então o culto acontecia, só tinha uma televisãozinha acontecendo ali. Então, assim, era uma estrutura um tanto quanto precária. Então, nós já estamos comprando televisões novas, que nós não utilizaremos mais projeção ali, serão painéis de LED que estarão ali no nosso auditório agora. Essa parede do fundo, onde que vocês estão vendo ali atrás, ela é em bloco aparente. Tem uma aparência ainda feia, digamos assim, de uma construção mais ou menos resolvida. Amanhã, pode dar uma salva de palmas ao nosso Jesus, amanhã nós já começamos a passar um drywall ali. Uma salva de palmas, gente, por favor. Então amanhã já começamos a obra, o drywall começa amanhã. Então nós vamos passar e vamos tirar essa aparência toda de bloco e vai ser realmente uma parede lisa, bonita. Com isso vai ajudar também a nossa acústica ali naquele local. Se vocês verem aqui, ó, tem esses rapazes bonitos aqui com suas mãos levantadas. Ali atrás é uma janela, é um vidro. O vidro hoje ele passa luz, então nós não conseguimos controlar aquela luz. Outra coisa que nós faremos é colocar uma persiana. Estamos estudando se é melhor uma cortina ali, toda a região para que a gente possa controlar a iluminação lá dentro. Por falar em iluminação, nós temos ali, se eu não me engano, lá em cima no alto, ó, alguns par LEDs, que são exemplos desse aqui. Olha o tanto que nós temos aqui nessa igreja. Ali só tem 4 para o nosso palco. O palco também é muito pequenininho, então nós vamos mudar o palco, colocar uma iluminação decente, tanto de frente quanto de trás, para que realmente tenhamos algo profissional ali naquele lugar. Ali temos aquelas caixinhas de som, temos uma estrutura que não tem, por exemplo, caixa de retorno, nós vamos comprar novas caixas de som, enfim, vamos reconfigurar para que fique um padrão FIFA. E eu creio que em nome de Jesus, de 113, nós temos 213, 313, 413, 513 adolescentes ali, todo sábado, e você vai fazer parte desse sonho. Nós estamos crendo realmente que nós vamos arrebentar, não só nos nossos teens, mas nos jovens que agora vão ficar aqui com esse espaço todo para que eles possam crescer aos sábados. Nós estamos pensando realmente em uma solução global que vai beneficiar toda a nossa igreja. Então, prossegue aí. Se você quiser participar com a gente desse projeto, é muito fácil. E nós já tivemos hoje, nós não temos um mês ainda de campanha, mas eu queria agradecer e celebrar com a igreja. Porque com esses dias, que nós começamos no dia 18/5, olha quanto que nós já arrecadamos, gente. R$ 98.570. Nós já conseguimos alcançar 32,85%, quase 1/3 de tudo que a gente ainda tem para arrecadar. Então a nossa meta, o nosso sonho é que no mês de junho a gente acabe essa obra de uma vez por todas. Pastor, como que eu posso entrar? Eu quero fazer parte disso, quero ajudar, ainda não ajudei, eu me enrolei, não deu tempo, eu pensei melhor. Tem várias formas. Você pode ir, por favor, nossa equipe pode ficar aqui já posicionada. A gente tem várias formas. Pode ajudar, pode fazer no cartão de crédito, pode, pastor, em quantas vezes? Quantas vezes você quer fazer? Nós podemos negociar, nós podemos fazer para você sem juros. Nós podemos falar, depende se você quer assim, pastor, eu quero ajudar com algum equipamento, quero ajudar com algo, sem problema algum. Algumas pessoas já estão ajudando a gente com ar-condicionado. Inclusive, nós temos confirmação de gente que já passou e-mail, falou assim, pastor, passou mensagem para a gente, das que nós, na última semana, mostramos aparelhos de ar-condicionado, alguns falaram, eu vou dar, alguns falaram que dariam, e hoje eles já retornaram, nós vamos dar. Se você disse que ia dar o link, pelo menos posiciona a gente, eu não vou dar mais, ou eu ainda vou dar para a gente não comprar, para que nós possamos fazer isso, que a gente quer realmente correr com a nossa obra, realmente sermos muito rápidos, velozes, para que a igreja possa ser beneficiada o quanto antes com a nossa obra. E também você pode ajudar no Pix, que esse aqui é o nosso valor, pix@sararecreio.com.br. Pastor, eu posso ser criativo e levar para o meu discipulado, e a gente dar como discipulado uma cota, nós podemos dar 2 como discipulado, sem problema. Pode a nossa célula dar cotas, sem problema. Cotizem-se, sejam criativos. Tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé e a sua iniciativa, em nome de Jesus. Amém? E também, para a gente fechar aqui, nós temos o nosso QR Code, onde nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós passamos notícias de tudo o que está acontecendo aqui na nossa obra. Então, se você quiser acompanhar a evolução da nossa obra, só você entrar no nosso grupo de WhatsApp, a obra começa amanhã. Então, nós já mostraremos tudo o que está acontecendo, tudo que nós estamos comprando, adquirindo, tudo que for chegando, e assim nós estaremos juntos realmente dando esse trabalho de evolução, sempre prestando contas para você daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Você pode ficar de pé onde você está? Queria nesse momento agora a gente pudesse cantar uma música nesse momento. Enquanto isso, você que sente que quer fazer parte desse projeto, eu queria que você viesse aqui na frente, pegasse o envelope para você. Você falasse, pastor, eu quero fazer parte, eu quero estar junto. Eu quero fazer por amor. De repente eu não fiz parte lá no começo. Eu estou sendo beneficiado de algo que outros trabalharam para fazer. Mas eu quero fazer parte desse desafio agora. Eu e minha família queremos. Eu estou aqui semeando para o meu futuro, semeando em fé pelos meus filhos, pelas minhas filhas.
semeando para que aconteça o que aconteceu no casamento do Sérgio, aconteça na minha vida, para que aconteça na vida do Cristian, aconteça na vida do meu irmão, para que coisas novas estejam acontecendo, para que mais pessoas sejam alcançadas. A igreja não pode parar, a igreja tem que avançar, nós temos que prosseguir. Então, se você está sendo impelido por Deus, saia do seu lugar e venha para cá. Faça parte, faça a tua oferta, faça o teu compromisso com Deus nesse momento. Nós vamos cantar essa música, em breve vou abençoar você para que você vá. Em nome de Jesus, dê muito fruto, tenha uma colheita sobrenatural, amém? Pode sair do seu lugar e vir para cá, vai lá. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa. Fala com orgulho, mas somos a igreja. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja. Cadê a palma? Cadê a palma? Vai! A perseguição não parou, a igreja. O Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. E nem o inferno vai parar. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Cadê a voz da igreja? Cadê? Pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus, amém? Nós vamos avançar por amor e realmente vamos dar uma estrutura melhor para a nossa igreja, para quem está chegando e aqueles que ainda virão, amém? Queria só ressaltar, hoje o pastor Jean Pires deveria estar aqui também, ele fez parte, subiu a montanha com a gente, mas ele está pregando lá na Sara Tijuca, não pôde estar com a gente aqui, amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado, Deus, por essa oportunidade, esse presente que o Senhor nos deu, Deus, de fazermos parte, Deus, da sua igreja, essa nação santa, Deus, essa igreja, Deus, que o inferno não pode prevalecer contra a gente. Então, obrigado porque nós fazemos parte disso, Deus. Obrigado porque nós estamos entendendo isso. Nós vamos descobrindo, Deus, a gloriosa riqueza que o Senhor tem, Deus, para cada um de nós. Obrigado porque nós temos uma família da fé chamada Sara Recreio, onde nós podemos crescer, podemos realmente confraternizar, podemos amadurecer e crescer uns com os outros. Obrigado por esse privilégio, por esse presente, Deus, que o Senhor nos dá. Eu te louvo, Deus, por aquilo que o Senhor fez, e eu te louvo por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre vós, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nessa semana você vai experimentar muita paz, porque paz é algo muito importante. Vai experimentar paz com Deus, a paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo pode até ir atrás de você, mas como você faz parte da igreja, ele não poderá prevalecer contra você. As portas do inferno não podem realmente se levantar contra a sua vida, em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, porque realmente você é um povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu quero fazer uma pergunta para você: como vai ser a sua colheita? Ih, tá ficando bom, hein? Eu queria ouvir: como será a sua colheita? Eu abençoo você, então abençoo você. Vá para a melhor semana na sua vida. E eu não só abençoo, eu envio você para que você vá e faça a diferença onde quer que Deus te envie. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.